sobre o nosso trabalho, né, em conjunto com o professor aí, Dr. Marcelo Calegari Zanetti, no qual a gente construiu uma revisão sistemática sobre a contribuição do jogo deliberado para crianças no contexto esportivo. E, para que nós tenhamos um entendimento inicial, é legal que nós entendamos o que é uma revisão sistemática. Eu sei que o tempo ele é muito curto e não dá para a gente entrar em detalhes, só que eu vou tentar trazer aqui um pouquinho quais são, pelo menos, as etapas desse método de estudo que é tão importante na comunidade científica. Tudo bem? Então vamos lá. Pessoal, uma revisão sistemática, ela é considerada uma evidência muito forte no meio científico, no meio acadêmico, principalmente pela qualidade metodológica que ela oferece, pela qualidade da metodologia. Tanto que ela tem diversas etapas para que nós consigamos fazê-la. Né? A primeira etapa é definir bem uma pergunta de pesquisa. O que eu quero responder com essa revisão sistemática? O que eu quero responder com esse estudo? Então, antes de mais nada, a gente elabora uma pergunta de pesquisa. Essa é uma das principais diferenças em relação a uma revisão narrativa, uma revisão, entre aspas, mais comum. Tá? Então, quando a gente responde uma pergunta de pesquisa, nós estamos aí tendo um diferencial da revisão sistemática. E qual foi a nossa pergunta de pesquisa? A gente quis responder quais as contribuições do jogo deliberado, que eu vou trazer mais à frente para vocês, e o que essas contribuições elas poderiam trazer de importante para crianças num contexto esportivo. Então, essa era a nossa pergunta, a gente queria responder isso. Após essa definição da pergunta de pesquisa, a gente fez uma busca inicial na literatura e depois uma busca final. Por meio dessa busca, a gente conseguiu selecionar os artigos e extraí-los, né, por meio de critérios de inclusão e exclusão, que são determinantes no processo. Essa é uma das etapas mais importantes. Afinal, a gente vai tirar dali os resultados, os dados, e depois é feita uma avaliação da qualidade metodológica, síntese dos dados e qualidade das evidências, o que permite que erros, vieses sejam evitados, né, trazendo mais qualidade à nossa pesquisa, para que então nós tenhamos aí a redação e a publicação desses resultados. Então, pessoal, vocês podem ver, por mais que não tenhamos tanto tempo para entrar em detalhes sobre uma revisão sistemática, que esse tipo de estudo, ele possui uma qualidade metodológica muito grande e ele te dá um suporte, um subsídio essencial para que nós consigamos tomar outras decisões por meio desse estudo, né? Que outros estudos possam ser criados por meio desse, né? Ele permite identificar gaps que podem ser importantes para que você dê continuidade em outros estudos. Por isso que é importante aí, como o professor Marcelo conversa conosco muitas vezes, a importância da revisão sistemática como um estudo de mestrado, para que você consiga, de repente, tomar novas decisões por meio desse estudo que você fez. Tudo bem? Então, quis trazer aqui para a gente iniciar o que é uma revisão sistemática, por mais que seja de forma simples, tá? Só para a gente introduzir aí e entender um pouquinho a respeito, tá? Então, avançando aqui, pessoal, para que nós conversemos, a respeito do jogo deliberado, é legal que nós tenhamos um pouco de entendimento a respeito do contexto esportivo. O que é o contexto esportivo? O que nós buscamos no contexto esportivo? E uma das principais necessidades do contexto esportivo é o desenvolvimento de habilidades. Nós buscamos desenvolver habilidades, seja em uma criança, seja em um jovem, ou até mesmo em um adulto. Aqui no nosso caso, a gente queria entender como que o jogo deliberado ele poderia colaborar no incremento de habilidades de crianças. E quais habilidades são essas que nós buscamos desenvolver no contexto esportivo? Habilidades cognitivas e psicológicas, habilidades sociais e também habilidades motoras. Mas aí fica a pergunta, como que nós incrementamos, como que nós podemos desenvolver essas habilidades em crianças? Sugere-se, pessoal, que principalmente exista diversificação esportiva.
O que seria a diversificação esportiva? A diversificação esportiva é quando nós praticamos mais de um esporte ali durante a infância, mais precisamente ali dos 5 aos 12 anos aproximadamente, e durante essa infância nós iremos oferecer a essas crianças diversas atividades, diversos esportes, e não apenas um, ou seja, evitar a especialização precoce, evitar que essas crianças façam um único tipo de atividade, que elas fiquem em apenas um único esporte. E a gente consegue enxergar isso principalmente no DMSP, que foi uma proposta do Coté, que é um autor que estuda bastante a diversificação esportiva, né, o contexto esportivo nesse sentido, e ele sugeriu a diversificação para o incremento de algumas habilidades no esporte. Então, nesse modelo proposto por Coté, ele, no caso, comenta, ele cita o jogo deliberado e fala da importância do jogo deliberado. Então, se a gente fizer o link, o jogo deliberado, ele é importantíssimo na diversificação esportiva e automaticamente no incremento de habilidades. Tudo bem? Então, a gente vai conversar um pouquinho agora e entender o que é o jogo deliberado. Vamos lá, pessoal, avançando aqui. O que seria o jogo deliberado, pessoal? O jogo deliberado, ele é considerado um jogo livre, tá? É um jogo livre que é organizado pelas próprias crianças, ou seja, essas crianças, elas irão organizar as regras, elas irão definir o local, como que vai ser, quantas crianças participarão, qual vai ser o tempo, ou seja, as regras são totalmente flexíveis. As crianças que acabam organizando da melhor forma possível. Elas tomam conta, entre aspas, ali da situação, tá? As crianças acabam organizando esse jogo. A participação de um adulto, pessoal, ela vai ser pouca ou vai ser nula. Como assim, Alan? Como assim pouca ou nula? O adulto, ele participa muito pouco. Ele não vai ser como um treinador que fica passando ali, de repente, trabalhos analíticos. Um exemplo, futebol. Um aluno fica na frente um do outro e o professor fica orientando esses alunos a fazerem passe um para o outro. O jogo deliberado não é assim. O professor, no caso, ele apenas ficará supervisionando, garantindo a segurança do processo, enquanto as crianças organizarão tudo. Elas terão o seu momento criativo para desenvolverem a habilidade da forma como elas querem, ou seja, com regras totalmente flexíveis. Qual a importância desse jogo? Ele promove, pessoal, gratificação imediata, ou seja, as crianças elas se sentem gratificadas, felizes no momento da atividade. Não é necessário que essa atividade termine para que elas se sintam felizes, que elas tenham prazer. Não, esse prazer ele é imediato, ele está presente enquanto elas fazem. E isso é muito importante, pessoal, para que exista adesão. É importante que nós tenhamos prazer durante a atividade e não depois dela. E o jogo deliberado permite que essas crianças elas tenham prazer, que elas tenham gratificação imediata durante o processo. E uma coisa que é muito importante também, o jogo deliberado, ele acontece em locais flexíveis, né? Até coloquei aqui no slide um parque, um campo de futebol, mas a gente poderia pensar em diversos locais, como, por exemplo, a rua, um jogo na rua, um jogo num lugar mais restrito, num lugar mais reduzido, enfim, onde essas crianças consigam ter criatividade, onde elas consigam criar esse jogo com as regras delas, tudo bem? Em relação à participação, podem participar tanto meninos quanto meninas e diversas idades, tá, pessoal? Não tem restrição nenhuma nesse sentido. Então, é um jogo muito livre, como a gente pode aí observar, tá? É bem legal mesmo. O que nós conseguimos, pessoal, encontrar com a nossa revisão sistemática, né? Após aquele processo de busca, após aquele processo de extração de dados, após o processo de seleção, após utilizarmos os critérios de inclusão e exclusão, o que a gente conseguiu encontrar? Pessoal, a gente fez uma busca aí nas principais bases de dados e por meio dessa busca, a gente encontrou 22 mil estudos. Então, a gente conseguiu encontrar aí 22 mil estudos. Desses 22 mil estudos, após eliminar duplicados, né, estudos aí
duplos, a gente conseguiu ficar com 19 mil ali aproximadamente. Após a primeira etapa ali de triagem, no qual a gente observou o título e resumo e observamos se tinha relação ou não com a nossa pesquisa, com o nosso intuito de pesquisa, nosso objetivo, a gente conseguiu ficar com 388. Então, vocês podem ver que, etapa por etapa, a gente vai reduzindo aí o número de artigos, né? Aí, na segunda etapa de triagem, a gente leu o texto completo desses... a gente ficou com os textos completos, ficamos com 26. Então, após os critérios de inclusão, sobraram aí 14 estudos, tá? Então, quais foram aí os critérios que nós utilizamos para ficar com 14 estudos, após excluirmos aí esses estudos que sobraram, né? A gente usou como critério de exclusão, para que nós não fiquemos com os estudos. O contexto, né, tinha que ser um contexto no qual não era paralímpico. A gente também utilizou um contexto que não tinha o jogo deliberado como uma intervenção pós-lesão, então o jogo deliberado no contexto da lesão, a gente não colocou nenhum estudo nesse sentido e também não colocamos nenhum estudo de revisão. Então, a gente apenas colocou estudos que tinham um contexto esportivo sem ser paralímpico, o jogo deliberado como intervenção no processo e que não fossem estudos de revisão. Tudo bem, pessoal? Então, nós ficamos aí com 14 estudos. E o que nós encontramos por meio desses 14 estudos que nós incluímos na nossa revisão? Desses 14 estudos, pessoal, 10, eram estudos retrospectivos, ou seja, estudos que se utilizaram de um questionário retrospectivo, ou seja, eles verificaram a vida de atletas quando eles eram crianças e atualmente, né, enquanto eles estão adultos, eles responderam como foi a trajetória esportiva deles enquanto eles eram crianças. Quais tipos de atividades eles faziam enquanto eles eram crianças. Enquanto que 4 eram estudos transversais, ou seja, estudos presentes realmente com crianças naquele momento, tudo bem? Então, podemos perceber que existem muito mais estudos retrospectivos, ou seja, que utilizaram questionários para entender como foi o processo de infância, as atividades esportivas, a diversificação realizada na infância ou não, né? E também como nos estudos transversais, o qual essas crianças aí participam agora, tá? Vamos lá. Em relação aos resultados, o que nós encontramos a respeito daquele incremento de habilidades que eu trouxe para vocês logo no começo? A gente compreendeu, a gente enxergou aí, a gente conseguiu reportar por meio da revisão, pessoal, que o desenvolvimento de habilidades motoras, ele realmente se dá pela diversificação esportiva. Então, quando existe diversificação esportiva, realmente há um maior incremento das habilidades motoras. Isso se deve muito pela capacidade de ter diversos tipos de ações, né? Diversos tipos de resoluções de problemas em diversos tipos de esportes. Então, você não está fazendo apenas um tipo de gesto ali ou um único esporte. Você está tendo a oportunidade de experimentar, de experienciar diversos esportes, o que acaba colaborando no incremento das suas habilidades motoras, pois você está sendo colocado à prova em diversos tipos de atividades, tudo bem? Além disso, as práticas informais colaboram muito no processo, no incremento de habilidades motoras, como, por exemplo, o futebol de rua, o basquete de rua, atividades realizadas na rua. Então, quando a gente fala aí de pedagogia da rua, olha que interessante, essas práticas informais, elas podem ajudar no incremento, no desenvolvimento de habilidades motoras. E a gente perdeu muito isso, principalmente no que diz respeito aí ao grande crescimento de condomínios, a violência que é um pouco maior hoje, né, ou muito maior, o que não permite que essas práticas informais aconteçam aí de uma forma maior do que elas realmente acontecem hoje, né? Então, a gente tem aí um déficit muito grande aí nas práticas informais. Então, isso é um dado muito importante para a gente poder intervir nesse processo. Em relação às habilidades cognitivas, ao desenvolvimento de habilidades cognitivas, a gente encontrou que elas melhoram quando há uma grande quantidade em horas de jogo deliberado. Então, o jogo deliberado, esse jogo livre, ele pode ajudar na
na melhora das habilidades cognitivas. Então, as habilidades cognitivas, elas podem ser melhoradas quando você colabora, oferece uma grande quantidade de horas aí para essas crianças, tá? Principalmente porque elas vão resolver problemas abertos, né? Não será nada tão analítico, elas estarão ali de forma livre, sendo estimuladas nesse jogo. Então, essa é a ideia, né? Desenvolver habilidades cognitivas de uma forma mais aberta, de uma forma mais livre. A diversificação esportiva também é importante, afinal, você faz diversas atividades e com certeza você vai ter uma exigência cognitiva muito maior. Quando você faz mais coisas, a exigência acaba sendo um pouquinho maior. E tarefas que simularam aspectos reais de jogos formais, como, por exemplo, esse jogo livre, né? O jogo deliberado, ele vai simular algum aspecto real de um jogo formal. O futebol, o basquete, o hóquei, vai depender muito da criatividade da criança. Então, é essa criatividade, esse processo criativo que estimula tanto aí as habilidades cognitivas. Além, claro, dos jogos de invasão. Por exemplo, um pique-bandeira. Quando você faz o pique-bandeira, é um tipo de jogo de invasão. Você está buscando furar ali, entre aspas, a defesa adversária para que você consiga invadir e roubar a bandeira. Isso é um tipo de jogo de invasão. Isso estimula muito o cognitivo. Você tem que pensar. E a criança precisa pensar muito, ser criativa nesse processo. Então, quando ela é criativa em um jogo deliberado, ela consegue se estimular cognitivamente. Então, nós também encontramos isso. Avançando aqui, gente, vamos falar um pouquinho agora sobre o desenvolvimento de habilidades psicológicas e também sociais. No que concerne aí ao desenvolvimento de habilidades psicológicas, quanto mais horas também de jogo deliberado, assim como nas habilidades cognitivas, mais a gente consegue se desenvolver psicologicamente. Principalmente no que diz respeito à resolução de problemas, né, uma maior capacidade de resolver problemas, uma menor possibilidade de burnout. O que seria isso, né? Aquele estresse gerado pela prática analítica, pela prática deliberada, muitas horas de treinamento, muita repetição, isso diminui muito com o jogo deliberado. Então, a gente tem uma possibilidade aí de evitar, principalmente, o abandono precoce da prática, um dropout, algo que a gente busca evitar no processo de participação esportiva. É importantíssimo que nós evitemos isso com uma criança e até mesmo um adolescente, um jovem ali em formação esportiva. A diversificação da prática também colabora bastante no processo psicológico dessa criança, afinal, ela vai estar sendo colocada à prova em diversas atividades e isso permite um maior divertimento, engajamento e que ela encontre aquilo que ela gosta de fazer. A diversificação ela é importante nisso também. Permitir que a criança experiencie diversas atividades para ela encontrar algo que ela goste, algo que ela sinta prazer. Ou seja, aumentar os níveis de divertimento. E isso o jogo deliberado colabora. Nós reportamos isso também, que os níveis de divertimento acabam sendo maiores por meio do jogo deliberado. Em relação às habilidades sociais, a gente sabe que no jogo deliberado, diversas crianças estão participando ali ao mesmo tempo, de diversos gêneros, sexos, também estatura, vamos lá, idades. Então, a prática ela não é homogênea. Como a prática ela não é homogênea, essas crianças estarão resolvendo problemas com crianças de diversos níveis sociais, diversas idades. Então, tudo isso colabora no processo formativo. Tudo isso colabora para que essa criança ela seja um cidadão diferente, né? Que ela tenha a capacidade de se desenvolver de diversas formas. Então, no que diz respeito às habilidades sociais, isso é importantíssimo. E, além disso, as capacidades sociais elas são melhoradas pelas outras habilidades que nós já falamos anteriormente. Então, se uma criança ela se desenvolve psicologicamente, se desenvolve a nível motor, se desenvolve também no nível cognitivo, ela se torna um cidadão melhor e isso para ela no aspecto social é importantíssimo, pois ela vai se dar melhor com as pessoas, com os seus pais, os seus pares, e é isso que a gente busca, né, gente? Formar um cidadão por meio do esporte, por meio das tarefas esportivas. Então, esses foram os principais resultados que nós encontramos no que diz respeito aí às contribuições do jogo deliberado no desenvolvimento esportivo, no contexto esportivo de uma criança. Então, o que nós podemos concluir, pessoal? O que nós podemos trazer
de importante por meio dessa nossa revisão, dessa nossa pesquisa, desse nosso estudo? Nós podemos trazer contribuições relevantes no contexto esportivo de crianças, principalmente o desenvolvimento de habilidades motoras, psicológicas, cognitivas e sociais. Ou seja, a gente trouxe um leque aí importante, principalmente na construção dessa criança. Não que necessariamente ela vá se tornar um atleta, que ela vá se tornar aí um atleta de alto nível, no mais alto nível do rendimento. Mas a gente quer que ela continue participando no esporte. A gente quer que ela prossiga, a gente quer que ela leve isso para a vida adulta. Isso é um aspecto de saúde, pessoal, um aspecto de saúde pública. Se ela vai ter uma vida mais saudável, é importante que isso também possa vir por meio do esporte, que o esporte molde ela de alguma forma. Esse é o principal objetivo. Se ela vai conseguir, por meio do esporte, se tornar um atleta do mais alto nível, ótimo, perfeito. Mas o que a gente busca logo de cara é que ela se torne um cidadão melhor, tá? Então essa é a ideia. Quais são as aplicações práticas aí que a gente pode ter após essa revisão? Pais e treinadores, né, eles poderão otimizar as escolhas do treinamento. Eles poderão otimizar o que eles vão passar às crianças no esporte, principalmente ali nas idades compreendidas entre 5 e 14 anos de idade, que é uma criança ali pela Organização Mundial da Saúde. Ela considera a criança dos 5 até os 14 anos. Haverá uma maior possibilidade da realização de tarefas com menor esforço percebido, ou seja, uma menor percepção de esforço sentida, percebida por essas crianças, o que vai permitir aí, de repente, um maior nível de engajamento. E se há maior nível de engajamento, maior adesão, continuação da participação esportiva, que é o que a gente busca, a participação esportiva ao longo do tempo. Possibilidade de evitar o burnout e o dropout precoce da prática esportiva, né, evitar que essas crianças não desistam no meio do caminho, que elas possam prosseguir, mesmo que elas não virem atletas do mais alto nível. E a gente consegue aí trazer também um gap para a realização de novos estudos, não só de maneira retrospectiva, mas também que sejam realizados novos estudos aí de maneira transversal e também de maneira longitudinal, que nós tenhamos aí trabalhos mais longos nesse sentido, que a gente consiga compreender melhor o quanto o jogo deliberado pode contribuir no processo. E eu até queria trazer aqui uma curiosidade, até esqueci de falar isso para o professor Zanetti. O Atlético Paranaense hoje, ele usa um jogo muito parecido com um jogo deliberado nas categorias de base abaixo dos 12 anos, o qual eles deixam ali pelo menos 2 treinos da semana, os jogadores deles de forma livre dentro do campo, né? Eles abrem realmente o campo e eles acabam fazendo o que eles querem dentro de campo. E isso faz parte do processo formativo, pessoal. Vocês podem ver, são diversos benefícios que colaboram no processo. Então, a gente já está vendo alguns clubes, como o Atlético, utilizando uma estratégia muito semelhante e que vai de encontro aí com o que a gente trouxe e reportou na revisão. Tudo bem? Pessoal, muito obrigado. Era isso que eu tinha para trazer para vocês. Agradeço pela participação e estou aqui aberto às perguntas. Tudo bem? Muito obrigado, pessoal. Alan, parabéns aí pela apresentação, muito obrigado. Eu gostaria de frisar que o trabalho do Alan é um trabalho bastante extenso, foi um trabalho bastante extenso, né, por meio dessa revisão sistemática, que trouxe a possibilidade da gente entender o quanto o jogo, né, deliberado, ele pode contribuir, inclusive, não só para evitar o abandono precoce da modalidade e até no próprio desenvolvimento dos atletas, né. Então, o Atlético Paranaense, que sempre foi um pioneiro em termos de desenvolvimento ou aplicação das ciências do esporte, eu não sei, depois a professora Regina pode falar um pouquinho, não sei se Medina está lá ainda, né, que é da Universidade do Futebol, que está sempre antenado a essa questão, e aí tem essa grande contribuição do trabalho do Alan, que é o primeiro trabalho a se discutir de maneira tão extensa por meio dessa reunião de inúmeros outros artigos, essa possibilidade. O que abre a possibilidade também de se discutir aquilo que a Elaine vai trazer agora, que é de pensar na carga de treinamento,
principalmente na perspectiva do exercício da atividade física, tá? Mas que tem uma importância muito grande quando esse trabalho também foi desenvolvido ainda cedo. Então, essa junção, na verdade, são dois trabalhos que se complementam, eu deixei os dois combinarem, inclusive, como é que seria a dinâmica, mas eles combinaram muito bem, que, na verdade, são trabalhos complementares, tá bom? Então, parabéns, Alan, mais uma vez, aí, Obrigado, professor. pela apresentação, pelo trabalho desenvolvido. Lembrando que o Alan está desenvolvendo aí o artigo de revisão sistemática, que logo, logo vai ser submetido aí para uma grande revista, a mesma coisa da Elaine, tá? Então, parabéns mais uma vez, e agora, Elaine, sua vez. Só precisa abrir o áudio, Elaine. Achou o áudio aí, Elaine? Para desativar? Oi. Isso. Agora sim, tá ok. Bom dia. Em ordem. Deixa eu tentar compartilhar. Não estou conseguindo, está aparecendo clarinho. É só colocar aqui, apresentar agora. Coloquei, está aparecendo, não está habilitando. Está claro. Tá, se você quiser, por acaso, se tiver algum problema, se me manda, eu vou apresentando para você. Apareceu alguma coisa? Ainda não. Qualquer coisa você me encaminha por WhatsApp e eu já faço a apresentação para você. Eu não estou conseguindo. Está compartilhando aqui, mas não está. Deixa eu ver aqui. Eu mandei no seu WhatsApp, professor, dá por uma WhatsApp. olhada. Eu mandei a foto. Eu já vou. Espera aí, vou tentar. Tá, tô vendo aqui, tá abrindo a foto. O que você me mandou tá ok. Ele não finaliza? Pois é, mas está clarinho, ele não está. Não está aí. Tá, clica, Ele tá vamos ver. fica clarinho, não Termina fica. o compartilhamento. Me encaminha por WhatsApp que eu já faço aí a apresentação. Eu não estou nem conseguindo, professor. Não sei nem como é que faz isso. O quê? Perdida. Me mandar por WhatsApp? Sempre comigo. É. Sem problema. Me manda por WhatsApp. Abre o seu WhatsApp e me manda a sua apresentação. Como eu faço para mandar apresentação? É como se você fosse anexar. Você está com o WhatsApp aberto no computador? No computador. Tô. Tá. Então é como se você fosse anexar um arquivo. Ou você me manda por e-mail. Tá, deixa eu mandar por e-mail, acho que é melhor. Tá bom. Nossa.
Bruno, pode fazer a pergunta assim para o Alan, então enquanto a gente resolve a questão da Elaine, a gente vai fazendo as perguntas, tá bom? Então vai lá. Alan, primeiramente, bom dia, parabéns aí pela tua apresentação. Gostei bastante, sim, da sua fala. Eu trabalhei com esporte educacional e há um tempo atrás já, e uma das coisas que eu queria, assim, a gente não utilizava diretamente o jogo deliberado, a gente usava a palavra jogo, né? E dentro do esporte educacional isso era muito bem amarrado com os objetivos que a gente tinha de aprendizagem. No treinamento, nos artigos que você mapeou e aí dentro da sua perspectiva, isso está amarrado também com a periodização de treinamento, com a formação do atleta? Como que é isso? Que é um outro contexto, né? Ó, com certeza, Bruno. A gente pode pensar que o jogo deliberado ele pode se amarrar com as ações subsequentes. Porque se a gente pensar na diversificação da prática, e principalmente no modelo de desenvolvimento e participação esportiva, a gente vai ter primeiro a etapa de diversificação, certo? No qual o jogo deliberado está presente. E após a etapa de diversificação, a gente tem a especialização. Então, se a gente for, de repente, fazer uma planificação, fazer um planejamento do treinamento, a gente pode colocar, sim, o jogo deliberado em uma certa quantidade na base, ou até mesmo em um projeto social, numa escolinha de futebol, basquete, enfim, qualquer tipo de escolinha, um projeto educacional. E depois, caso haja a continuidade do processo na fase de especialização, principalmente ali dos 14 anos em diante, dos 12 em diante, aí a gente consegue sim amarrar algo com o jogo deliberado. Afinal, o jogo deliberado, ele não traz para nós apenas aspectos cognitivos, psicológicos, tal como também aspectos motores, mas também aspectos táticos, né? Então, a criança ela começa a entender o jogo, o aspecto tático do jogo, também pelo jogo deliberado. Então, você pode amarrar ali uma continuidade na fase de especialização. Então, se você planificar isso da melhor forma possível, é possível sim. Com certeza dá para a gente juntar o jogo deliberado num primeiro momento com algo mais especializado em um segundo momento. É possível sim. Maravilha, Alan. O Bruno, tem uma outra coisa que acho que vale a pena. O Bruno, desculpa, tem o Bruno Alan, né? E agora tem o Alan e agora tem o Bruno Alan, né? Acho que vale a pena, Alan, você falar, inclusive, sobre o que caracteriza o jogo deliberado, né? O que caracteriza é que, na verdade, né, essa liberdade da pessoa também, ela optar por conduzir a sua própria prática, né? Que, na verdade, o jogo, a diferença do jogo deliberado para esse jogo que a gente conhece, Bruno, tem uma diferença muito grande. Vai lá, Alan. Sim, Bruno, é como o professor Marcelo comentou, o jogo deliberado ele é extremamente livre. Você pode fazer jogo deliberado até mesmo sozinho, até da prática individual é possível fazer um jogo deliberado, pois é livre, as regras são flexíveis. Você cria, você constrói. Diferentemente do jogo que a gente passa como, de repente, uma brincadeira, né, que a gente conhece como brincadeira também, você vai estar orientando a criança ao que ela tem que fazer. Né? Você está deixando ela livre, mas você está orientando. No jogo deliberado, a criança irá se orientar. Ela estará livre para fazer qualquer tipo de ação. Então, a diferença básica assim, do jogo deliberado é que a criança é extremamente livre mesmo. Né? Eu acho que a Larissa trouxe para a gente, né, professor, na defesa, que o Coté diz, abram a porta do ginásio. E é basicamente isso, assim, né? A criança ela acaba ficando mais livre no processo. E que, na verdade, né, essa fala da professora Larissa Galati, que é super bacana nesse sentido, ela vai trazer para a gente o seguinte, né, dar essa liberdade para que a própria criança ela possa decidir sobre aquilo que ela vai fazer na sua condução da atividade. É diferente do jogo, que a pessoa vai lá, por exemplo, o adulto supervisiona o jogo. A criança, ela constrói as regras, ela muda, ela estabelece outras diretrizes. Ok?
Vamos passar, então, para a pergunta... Respondeu, Bruno? Respondeu sim, já tô com a cabeça fumaçando assim sobre o jogo, mas eu gostei também. É outra perspectiva, né? Então, o trabalho de libertação da criança é bem diferente. Então, eu achei interessante. Tá ótimo. Depois a gente vai fazer as perguntas, tanto a do Juninho e do Elton, para não atrasar. Elaine, você conseguiu compartilhar a sua apresentação. Quer tentar novamente ou quer que eu faça daqui? Já chegou daqui. Tenta fazer daí, porque aqui continua clarinho. Eu até filmei, depois eu vou te mandar. Não sei o que está acontecendo aqui. Melhor você jogar, tá bom, professor. Então tá, já vou fazer. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Eu acho que você está na hora de trocar o micro, é isso, hein? Elaine, se você quiser vender seu computador para mim, eu aceito, viu? O seu computador é bom. Tá complicado aqui. Tô de olho aí, viu? Eu acho que é o seu computador que é ruim. Se você quiser fazer um precinho bacana para mim, eu aceito comprar. Já está aparecendo para vocês ou ainda não? Apareceu. Ok? Apareceu? Professor, a gente está vendo o Meeting. O slide ainda não. Vou entrar aqui no slide, peraí. O slide ainda não. Tá. Um dos 200 coisas abertas aqui. E agora? Agora apareceu. Então tá. Só tá abrindo aqui. Pode começar, Elaine, que eu tô carregando aqui o... Tá, ele tá lento ainda. Tá bom. Tem um monte de janela aberta, mas pode começar. Ok. Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer a presença aí de todos os alunos, profissionais, professores, colegas que estão aqui hoje, nessa semana de início das atividades acadêmicas da Universidade de São Judas. Eu gostaria de me apresentar. Eu me chamo Elaine De Stefani. Eu iniciei no programa de pós-graduação da Universidade de São Judas em 2018, juntamente com o Alan, né? E concluí agora em abril desse ano, né? Foi a minha apresentação de mestrado. E nós vamos falar um pouquinho aqui sobre o exercício físico, as cargas e a motivação, né? Qual seria a relação entre as cargas e a motivação para a prática de exercícios em adultos, né, não atletas. Então, nós realizamos também uma revisão sistemática, né, foi um trabalho bem extenso, né, e para iniciar, nós vamos falar um pouquinho sobre a atividade física e o exercício para iniciarmos a nossa apresentação. Então, qual seria a diferença entre esses conceitos? Bom, a atividade física, ela pode ser entendida como qualquer movimento corporal, né, da musculatura esquelética que resulte em gasto energético. Né, como exemplo, nós podemos citar algumas atividades do cotidiano, né, como varrer a casa, subir escadas, passear com o cachorro. Então, seria atividades do cotidiano. Já o exercício físico, ela é toda atividade estruturada, né, sistematizada, que visa a melhoria dos níveis de condicionamento e aptidão física. Como exemplo do exercício, nós temos a musculação, o pilates, o treinamento funcional de alta intensidade, a corrida, o ciclismo e vários outros. Bom, a comunidade científica, ela vem desenvolvendo vários estudos aí nos últimos anos, né, por muitos e muitos anos. Não, professor, é lá ainda, lá no primeiro. Vai falando para eu passar, tá?
Tá bom. Então, ela vem desenvolvendo muitos estudos, aí eu coloquei o print de alguns, né, de artigos que vêm sendo publicados, são vários, né, que a atividade física e o exercício, eles previnem, né, o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, né, na redução e no controle do peso corporal, atuam também no controle da ansiedade, da depressão e do estresse, previnem o desenvolvimento de doenças neurodegenerativas, como, por exemplo, o Alzheimer, reduzindo, assim, o risco do desenvolvimento de várias doenças crônicas, né, em adultos, né. Então, assim, a atividade física e o exercício, pelo que a literatura vem apontando, ela atua diretamente na melhoria da qualidade de vida da população de uma maneira geral. Agora pode passar. Bom, mesmo diante de todas essas evidências científicas, né, a grande parte da população, ela não vem se engajando na prática do exercício físico de forma regular. E alguns órgãos, né, internacionais de saúde, como nós podemos citar aí a Organização Mundial de Saúde, o American College of Sports Medicine e o American Heart Association, eles vêm, além de desenvolver pesquisas, publicando recomendações, né, para a quantidade e o tipo de atividade física para a manutenção da saúde, como também para a melhoria dos níveis de aptidão física. Aqui temos uma tabela, né, com o quantitativo recomendado pela Organização Mundial de Saúde e o American College, né, nós temos aqui a quantidade mínima, né, recomendada pela OMS, né, de atividade moderada e vigorosa, e os benefícios adicionais que seriam para a melhoria dos níveis de condicionamento. E aqui o American College também, a quantidade mínima e a sugestão, né, da quantidade de atividade como benefícios adicionais. Fatores que são apontados para esse não engajamento, né, regular da prática de atividade física, apontados na literatura, são os déficits de motivação, a percepção de prazer, né, na realização da atividade e as características de alguns exercícios. Próxima, professor. Bom, e como uma característica, né, dos exercícios muito importante, muito relevante, os autores Bonpa e Raff, né, 2002, eles classificaram a carga, né, em 4 variáveis, né, que seriam o volume, a intensidade, a densidade e a complexidade. Pode dar um clique aí, professor. Bom, o que seria o volume? O tempo ou duração do treinamento, né, que seria a soma do trabalho realizado em uma sessão ou fase de treinamento. Como exemplo, nós temos as séries, as repetições, os exercícios, a frequência semanal, a distância corrida e o tempo de treino. Mais um clique. A intensidade seria a carga de trabalho ou energia necessária para realizar um exercício. Né, como exemplo, nós temos, né, de intensidade o peso, a inclinação, a carga nos ergométricos, a velocidade de deslocamento. Temos a densidade. Clique, professor. A densidade seria a frequência ou distribuição das sessões de treino por unidade de tempo. Né, como exemplo, nós temos os intervalos entre as séries e após as sessões de treinamento. E, por fim, a complexidade, que seria o grau de sofisticação e dificuldade biomecânica do exercício. E aí, como exemplo, nós temos os exercícios do treinamento funcional, do crossfit, do yoga, né, que tem um nível de complexidade maior para ser executado a partir de que vai se desenvolvendo a prática. Próximo slide, por favor. Bom, uma outra variável também, né, que nós estudamos no nosso estudo foi a motivação, né, nós fizemos essa relação entre a motivação. E o que viria a ser a motivação? Segundo os autores Ryan e Deci, né, eles definem eles dizem que a motivação, ela refere-se a aspectos de intenção e ativação em relação ao comportamento, em termos de energia ou intensidade, direção, persistência ou propósito.
Ou seja, o indivíduo, ele, ao realizar uma atividade, a motivação é algo que o instiga a realizar aquela atividade, né? E esses autores, eles desenvolveram uma teoria, que nós vamos falar um pouquinho, que motiva as pessoas a realizar alguma atividade. Então, nós vamos falar um pouquinho, né, sobre a motivação no próximo slide. Bom, esses dois autores, né, Deci e Ryan, eles vêm desenvolvendo uma macroteoria da motivação, né, desde a década de 80, que é a teoria da autodeterminação. Hoje essa teoria ela é considerada muito influente no estudo da motivação humana, né? Ela é aplicada em pesquisas em diversas áreas, como na área educacional, na área corporativa, e nos últimos anos vem sendo bastante estudada na área da psicologia do esporte e do exercício. Ela é subdividida hoje, né, atualmente, em 6 microteorias, né, que é a teoria da avaliação cognitiva, a teoria da integração organísmica, a teoria de orientações de casualidade, a teoria das necessidades psicológicas básicas, que é considerada uma teoria central, né, para o entendimento da teoria da autodeterminação. Nós vamos falar um pouquinho dela mais adiante. A teoria do conteúdo de metas e a teoria da motivação de relacionamentos. Dá um clique, Marcelo. Bom, a teoria da aplica a motivação através de um contínuo motivacional, né? Esse contínuo, ele é subdividido em 3 níveis, né? Que é a motivação, né? A motivação extrínseca e a motivação intrínseca. Na motivação, né, o indivíduo, ele não reconhece aquela atividade como importante, né, para a sua vida, para que ele possa realizar aquela atividade. Então, na motivação, há a ausência total de motivação para a realização daquela atividade. A motivação extrínseca, ela é subdividida em 4 regulações, né? A mais externa delas é a regulação externa, né? A mais controlada, aonde o indivíduo ele realiza uma atividade por meio de punição ou buscando alguma recompensa. Já na regulação introjetada, que é o segundo nível da motivação extrínseca, o indivíduo realiza aquela atividade, geralmente, para elevar sua autoestima, né, e para orientação do ego, para o envolvimento do ego. Então, ele sempre realiza uma atividade, na maioria das vezes, como uma forma de mostrar que ele pode realizar aquela atividade para uma outra pessoa ou ser superior a ela na realização daquela atividade. A regulação identificada, o indivíduo reconhece a importância da atividade, realiza por reconhecer que ela é importante para ele. Na regulação integrada, o indivíduo ele já absorveu, né, a importância daquela atividade e já insere aquela atividade no cotidiano, nos hábitos diários dele, né, no seu estilo de vida, né, porque ele reconhece a importância daquela prática para a sua vida. E a motivação intrínseca, né, que é a motivação autônoma, né, inerente. O indivíduo realiza uma atividade por prazer, né, por vontade, algo inerente do indivíduo. Então, nós podemos verificar aí 2 fluxos, né, de motivação, que é a motivação controlada e a motivação autônoma. Na motivação controlada, quanto mais para a esquerda nós vemos aí na seta, né, seria uma motivação de mais baixa qualidade, onde o indivíduo é regulado principalmente por fatores externos, né, por motivos externos, e não por ele reconhecer que aquela atividade é importante para ele. Já na motivação autônoma, ela é uma motivação de maior qualidade, né, onde o indivíduo reconhece a importância da atividade e sente prazer, sente alegria em realizar aquela determinada atividade. Próximo. Bom, vamos falar agora um pouquinho sobre a teoria das necessidades psicológicas básicas, né? Essa teoria, ela postula que o indivíduo, ao interagir, né, com o contexto sociocultural, ele poderá desenvolver ou não, né, a motivação autônoma, dependendo da percepção que ele terá sobre a satisfação das 3 necessidades psicológicas básicas, né? Que são as necessidades de autonomia, competência e relações sociais.
Bom, na autonomia, o indivíduo, ao ter a livre escolha para o envolvimento da tarefa na tomada de decisão, ele realiza aquela atividade de uma forma mais prazerosa, já que a atividade não está sendo realizada de forma imposta, né? É ele que está escolhendo, né, a carga, que está escolhendo a tarefa que irá realizar. Na necessidade de competência, né, o indivíduo, ele, quando percebe que ele é capaz de realizar aquela tarefa, também aquela atividade, ele vai proporcionar para ele uma maior, né, como, por exemplo, na área do exercício, podemos citar um exercício, por exemplo, se o indivíduo se sentir competente em realizar um determinado movimento, ou do treinamento funcional, ele vai realizar aquele exercício, aquele movimento, aquela prática, vai se sentir mais seguro e, com isso, mais motivado. E também temos, por fim, a necessidade de relações sociais, que é a sensação de pertencimento. O indivíduo, ele se sente integrante, ele se sente parte de um grupo, né, esse sentimento tende a promover o engajamento mais sustentado da prática. Então, quando o indivíduo sente atendidas essas 3 necessidades, tende a ser gerado um bem-estar psicológico, né, mais elevado, favorecendo dessa forma, né, o desenvolvimento de uma motivação de mais alta qualidade, que é a motivação autônoma. Próximo. Bom, então, concluindo essa parte do referencial teórico, né, que norteou o nosso estudo, nós vamos falar um pouquinho do método que nós utilizamos, né, para o nosso estudo, que o Alan aí já explicou um pouquinho, né, que foi a revisão sistemática. Bom, a revisão sistemática é considerada um estudo secundário, né, que busca informações relevantes na literatura, né, sobre estudos, sobre uma prática, sobre uma evidência, onde nós fazemos essas buscas de forma sistematizada, né, através de um protocolo muito robusto, né, e muito rígido, para podermos fazer a seleção dos artigos mais relevantes sobre aquela determinada temática, garantindo dessa forma também clareza, transparência e reprodutibilidade. Então, para o nosso estudo, nós utilizamos essas 5 bases de dados aqui, né, o PubMed e o Embase, que são consideradas 2 importantes bases de dados na área da biomedicina, a SportDiscos, que é uma base de dados muito importante na área do esporte e do exercício, né, uma base de dados mais específicas da área da educação física, e o Cielo e o portal BVS, que são as 2 principais bases de dados dos estudos publicados, né, nos países latino-americanos. Nós utilizamos estudos nos idiomas inglês, português e espanhol, né, no nosso estudo. Então, para nortear o nosso estudo, nós utilizamos a estratégia PICO, né, que o P é participante, o I, intervenção, o C, comparador, e o O, outcomes, que é o resultado. Essa estratégia serviu para definirmos os critérios de elegibilidade, né, das nossas buscas e também para o desenvolvimento da nossa pesquisa. E no final, nós chegamos ao número de 36.150 artigos, né, nas buscas, elas nos remeteu esse quantitativo total aí. Próximo, professor. Bom, após a fase de buscas, né, ao findar essa fase, nós iniciamos a etapa de triagem, onde nós encontramos os 36.150, fizemos a exportação desses artigos para um software gerenciador de referências, que é o EndNote, né, e fizemos a identificação dos artigos duplicados e removemos 6.688 estudos. Após a remoção, pode dar 2 cliques, professor? Mais um, aí. Após a exclusão dos duplicados, nós iniciamos a primeira etapa de triagem, né, que é através da leitura dos títulos das 29.462 artigos, verificando sempre os que atendiam aos critérios de elegibilidade, né. Chegamos ao número de 226 artigos. Desses 226, pode dar mais um clique, Marcelo?
Desses 226, nós fizemos a leitura parcial ou na íntegra, né, desses artigos, e verificamos os que atendiam aos critérios de inclusão, e chegamos ao número final de 24 artigos que fizeram parte do nosso estudo. Próximo. Bom, agora nós vamos apresentar os dados descritivos dos estudos que nós encontramos, né? Quanto à amostra, 47% dos estudos foram com sexo masculino e 53% do sexo feminino. Totalizaram 6.796 participantes com média de idade de 33,7 anos. Mais um clique. Quanto ao desenho dos estudos, 62,5% foram de caráter transversal, 33,3% foram estudos com intervenção e 4,2% estudos longitudinais. Quanto ao método, 54,2% dos estudos foram com a utilização de questionários e 45,8%, além dos questionários, também utilizaram a intervenção. E quanto à intervenção, quase 80% foi realizado com a presença do pesquisador na aplicação do questionário e na intervenção, e um pouco mais de 20% dos estudos foram, os questionários foram através de plataformas online, né, no Google Forms ou no Facebook. Então, os pesquisadores lançavam os questionários nessas plataformas e recebiam, né, os questionários preenchidos deles. Quanto ao tipo de exercício que foram apontados, utilizados nos estudos, 6 deles foram com treinamento aeróbico, 6 com treinamento de força, 9 com exercícios físicos moderados e vigorosos, e 3 estudos. Quanto à teoria, 70,8% dos estudos utilizaram apenas a teoria da autodeterminação, e 29,2% utilizaram, além da teoria da autodeterminação, uma outra teoria também, para subsidiar as pesquisas, os estudos. Quanto ao nível de aptidão física, em 18 estudos, a amostra foi composta por indivíduos ativos. Em 4 estudos, indivíduos inativos. Em um estudo, indivíduos ativos e inativos. E um estudo não reportou o nível de aptidão física da amostra. Pode clicar, professor. Aí, pode clicar logo tudo. São 3. Bom, os resultados, né, os principais achados, né, da nossa revisão sistemática apontaram que os adultos ativos, eles apresentaram maiores níveis de motivação autônoma, né, motivação intrínseca e maior volume da prática, ou seja, eles se exercitavam com maior frequência, né, como também, na mesma amostra, né, de adultos ativos, eles mostraram preferências por exercícios com características de cargas mais elevadas, né, exercícios com intensidades maiores e maiores níveis de complexidade. Já um outro achado, né, nos mostrou também que entre os adultos inativos, eles apresentaram maiores níveis de motivação quando esse exercício, ele foi com a supervisão de um profissional, né, de um personal trainer. Bom, quanto à faixa etária, 10 estudos, a amostra foi composta por indivíduos jovens e de meia idade, né, sendo considerados jovens indivíduos de 18 a 40 anos e de meia idade de 40 até 60 anos. 10 estudos apenas indivíduos jovens e 4 estudos apenas indivíduos de meia idade. Entre os indivíduos de meia idade, eles apresentaram menores níveis de motivação em relação ao exercício físico vigoroso, né, como também maiores níveis de motivação autônoma e frequência em relação ao exercício
de intensidade moderada e leve. Já os indivíduos jovens, eles apresentaram maiores níveis de motivação controlada e preferência por exercícios com maiores intensidades e complexidade. Então, por que essa motivação controlada? Quando o indivíduo realiza uma determinada atividade, como eu falei lá na parte do contínuo motivacional, para comparar-se com o outro, ou por obter um corpo melhor, né, fazer o exercício pela questão da aparência física, da perda de peso, então essa é uma motivação mais controlada, né? Esse indivíduo é regulado por fatores externos e estudos. Como também que os indivíduos com altos níveis de insatisfação corporal e sintomas depressivos, eles apresentaram baixos níveis de motivação e frequência da prática. Quanto ao sexo, 17 estudos, né, a amostra foi composta por homens e mulheres, em 2 estudos apenas homens, e em 5 estudos apenas mulheres. Entre as mulheres, elas apresentaram maior motivação controlada também, o exercício físico com alta intensidade. Então, nós observamos que entre as mulheres, o maior objetivo, né, que elas buscavam na prática era a perda de peso, né, e questões estéticas. Entre os homens, eles apresentaram maior motivação autônoma, né, para o exercício físico moderado e vigoroso. Próxima, professor. Bom, quanto às necessidades psicológicas, estudos demonstraram que, quanto ao apoio à autonomia, né, independente do tipo, né, do exercício e das cargas, né, os indivíduos, eles se sentiram maiores níveis de motivação quando eles sentiam atendidas essa necessidade de autonomia, ou seja, essa necessidade de escolha, né, tanto da carga como do tipo de exercício, apresentando dessa forma maiores níveis de frequência, né, ou seja, maior volume da prática. Quanto à necessidade de competência, a satisfação de competência, a carga ela foi relacionada à condição de aptidão desse indivíduo, né? Ou seja, os indivíduos ativos, eles apresentaram preferência por exercícios com cargas mais elevadas, maiores volumes, intensidade e complexidade, porque eles se sentiam competentes, né, em realizar atividades com essas características. Já os indivíduos inativos, ou seja, com pouca prática, eles mostraram maior interesse por exercícios com cargas mais leves e moderadas. Quanto à satisfação de relacionamento, né, as aulas em grupo, elas promoveram maiores níveis de motivação autônoma, né, e dessa forma favorecendo a preferência por exercícios com cargas mais elevadas. Então, nós podemos perceber que as 3 necessidades aí de autonomia, competência e relações sociais, quando o indivíduo se sente atendidas essas necessidades, tende a ser promovida a motivação autônoma, né? Tende a ser promovida uma maior frequência da prática e a elevação do nível, né, de atividade física, da quantidade, da carga, né, de forma gradual. Ou seja, a partir do momento que o indivíduo percebe que ele é competente, né, que ele sente que ele tem autonomia de escolher, né, de fazer aquilo por prazer, né, e estar num ambiente onde ele se sente parte, né, daquele grupo, tende a ser desenvolvido, né, uma maior motivação para a prática e um engajamento mais sustentado da prática da atividade física. Bom, com referência às nossas hipóteses teóricas, né, da relação entre o exercício, as cargas e a motivação, né, só para a gente concluir aqui, pode clicar tudo, professor, para aparecer logo. Entre os indivíduos ativos, né, os estudos nos demonstraram que eles apresentaram maiores níveis de motivação autônoma, ou seja, os indivíduos ativos mostraram interesse por cargas mais elevadas. Já os indivíduos inativos, né, demonstraram maiores níveis de motivação controlada, porque o interesse pelas cargas, elas eram diferentes, né, diferiam
em virtude dos objetivos externos, ou seja, se o objetivo, de acordo com o objetivo, ele se exercitava ou com uma atividade moderada, leve ou vigorosa. Um outro fator também, um outro achado também foi o aumento dos níveis de motivação com acompanhamento profissional, e que um outro achado é que o apoio às necessidades psicológicas básicas parece promover a internalização, né, da atividade, elevando dessa forma os níveis de motivação. Com relação ao fomento das necessidades psicológicas básicas, né, de autonomia, relações sociais e competência, né, como nós já falamos anteriormente, o indivíduo, ao ter a liberdade da escolha da carga, né, ao se exercitar em grupo, ter a percepção de competência naquela atividade, tende a ser elevado os níveis de motivação autônoma, favorecendo dessa forma a preferência dele por cargas mais elevadas. Ou seja, as três, né, necessidades, se soubermos trabalhar com essas três necessidades na nossa prática, nós poderemos estar desenvolvendo, né, ou não, né, como se for trabalhar com o nosso aluno, né, com o nosso amigo, para que ele possa estar absorvendo e desenvolvendo essa motivação de mais alta qualidade, reconhecendo que o exercício e a prática da atividade física é importante, né, para ele, né, para a sua vida, e favorecendo dessa forma aí a melhoria da qualidade de vida, né, e é isso. Aqui eu apresento para vocês as principais referências, né, que nós utilizamos no nosso trabalho. E é isso, pessoal. Eu encerro aqui a minha apresentação. Espero que todos tenham entendido um pouquinho aí do trabalho que nós realizamos, né, durante esses 2 anos, né, com o professor, sobre a orientação do professor Marcelo Zanetti. Eu gostaria de agradecer ao convite que me foi feito, agradecer a paciência de todos, principalmente do professor Marcelo, da professora Regina, né, que sempre se mostraram muito abertos, né, às nossas angústias. Agradecer ao Elton, né, muito pelo apoio que ele sempre nos deu, ao Alan, meu amigo aí de mestrado, né, tanto ele quanto o Marcelo, o Juninho, o Kedson e outros, e dizer que esses 2 anos foram muito, muito importantes mesmo, e que o processo foi muito gratificante, uma oportunidade única, né, para que a gente possa evoluir como ser humano, como profissional, e conviver com colegas e com professores, com mestres tão especiais, tão competentes, foi muito gratificante. Tá? Eu gostaria de deixar aqui meu agradecimento a todos, né, e desejar para os novos ingressantes que vocês tenham muita coragem, tá? Muita disciplina. Muitos difíceis eles vão ter, né? Vai haver vários durante o processo, mas tenham persistência, que no final tudo dará certo, tá bom? Um grande abraço a todos e fico aqui à disposição para responder algum tipo de pergunta aí, a dúvida de alguém que tenha ficado durante a apresentação. Obrigada. Parabéns, Elaine, também pela apresentação. E também um grande trabalho, né, com cerca de 36 mil artigos selecionados, o que mostra aí o comprometimento tanto seu quanto do Alan durante, né, esse trabalho de coleta de informações. E então, mais um grande trabalho. Bom, devido ao avançar da hora, o que eu vou fazer? Preferencialmente, se alguém tiver alguma pergunta, eu não estava conseguindo acompanhar o chat, alguma pergunta que para a Elaine, né, já foi feita uma para o Alan, e preferencialmente que não seja do grupo, né? O Elton já fez pergunta aqui, né, as pessoas, para deixar as outras pessoas também terem a oportunidade de perguntarem. Se não tiver, a gente abre para quem está no grupo. E eu vou pedir também, tanto para o Alan quanto para a Elaine, colocar os contatos, a Elaine já colocou aqui, mas colocar no próprio chat o e-mail, tá, e as redes sociais aí, para que as pessoas também possam seguir, tá, para acompanhar os trabalhos de vocês. E também o Elton,
o Alan e a Elaine vão com certeza responder aí para vocês as dúvidas, né? Eles são muito solícitos em relação a isso. Alguém fora do grupo tem alguma pergunta para a Elaine? Pode mandar ou no chat ou pode mandar também, pode começar a falar, perguntar, fique à vontade. Senão a gente abre aí para... Acabei de enviar no chat meu e-mail e meu WhatsApp, se alguém tiver interesse, me coloco à disposição. Ótimo. O Alan também, né, os contatos dele aí. Perguntas? Não, então vamos abrir para o grupo. Vai lá, uma pergunta para a Elaine. Quem fez primeiro aqui? O Elton. Vai lá, o Elton, pergunta para a Elaine, então. Elaine, parabéns aí pelo seu trabalho, viu? E eu que agradeço a parceria, tá? Tanto com você e com o Alan. Elaine, desses artigos que você incluiu, teve algum que discutiu os possíveis mecanismos que favoreçam essa relação entre o indivíduo realizar uma maior carga de trabalho, né, e apresentar maior motivação? Não entendi a pergunta. Explica melhor, por favor. Porque você apresentou uma relação, né? Os indivíduos que apresentam maior motivação, né? O atendimento da autonomia, atendimento de competência, atendimento de boa relação, eles conseguem realizar maiores cargas de trabalho. Entre esses artigos que você verificou essa relação, eles apresentam quais seriam os mecanismos por trás? Por exemplo, se eu tenho motivação e consigo fazer maior carga de trabalho, o que está por trás disso? O que explica isso? Bom, seriam os objetivos, né? Os motivos, os externos, né? Ou se aquele indivíduo é motivado de forma intrínseca. Então, dependendo do objetivo que o indivíduo tem na prática, né? Porque muitos indivíduos, ao iniciar uma prática, ele inicia por algum motivo externo, tá? Ele inicia para perda de peso, ou ele inicia porque é uma recomendação médica, ou às vezes ele realiza atividade porque ele simplesmente gosta, né? Então, realmente está muito relacionada a questão da prática ao motivo, ao objetivo que o leva a realizar aquela prática. Muito relacionada a isso, né? Vai depender do objetivo que ele tem, né? Se ele é um iniciante, geralmente nós observamos lá que quando o indivíduo ele tinha o objetivo de perda de peso, ou ele realizava atividade física por questões estéticas, ele buscava realizar atividade com cargas mais elevadas, tá? E nós observamos também que quando o indivíduo ele demonstrava interesse, prazer pela prática, interesse, então ele já preferia a realização da atividade com cargas mais elevadas, né? Como nós encontramos vários artigos com estudos do CrossFit, né? Do treinamento intervalado de alta intensidade, do treinamento funcional. Ok? Sim. Obrigado. Pessoal, então, devido ao avançar da hora, a gente vai encerrar essa oficina, porque depois, né, eu sei que tem muita gente que tem aí um volume grande de atividades e também nós temos outras oficinas durante o dia, fica o convite. Gostaria mais uma vez de agradecer, né, a presença de todos, agradecer e parabenizar tanto o Alan quanto a Elaine pelas brilhantes apresentações, né? E aí, quem tiver curiosidade sobre o trabalho deles, tá, pode entrar em contato direto e também com o nosso grupo, tá bom? Não se esqueçam de também clicarem aí para o link do certificado. O certificado é importantíssimo, né? O Elton já está dando risada aqui, que ele está acumulando certificados para colocar depois, né, no relatório dele. Então, por favor,
tá? Façam o preenchimento do certificado, tá bom? Obrigado, um ótimo dia a todos. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Obrigado, parabéns, viu, Obrigada, Elaine e bom Alan. dia. Bom dia para vocês. Um abraço a todos. Um abraço a todos, pessoal. Mari, obrigado também. Agradecimento especial também para a Mari, que está fazendo aí o nosso controle das salas, tá? Obrigado mais uma vez, Mari. A Mari fica quietinha ali, a gente acaba esquecendo. Tá? Obrigado, professora Regina, também pela presença e a todos os colegas do grupo. Tchau, gente. Valeu, Mari. Prazer, parabéns, Alan e Elaine, e ao Marcelo também pela orientação.